Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma semana para comentar as lições bíblicas de adultos. Hoje, nosso comentário será sobre a lição de número 5, lição que vai ser lecionada no dia 1º de fevereiro de 2026. Essa lição tem por título O Deus Filho. Está aqui para comentar essa lição eu, o presbítero Alexandre, e o presbítero João Wagner. Amém, irmão Alexandre. Paz do Senhor aos irmãos. Antes de iniciar, vamos fazer oração, Isso, né? pode fazer a oração, Wagner. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor Pai Santo, Jesus, somos gratos ao graças Senhor por estar estamos aqui aqui na tua mais uma presença. vez, aprendendo a Tua Palavra. Peço Sua bênção aos verdade. professores que estarão, Senhor, estudando juntamente Amém, conosco. Senhor. Abra a Eu te mente peço. dele, capacita, abençoe a ajude. escola, os alunos. Em nome de Em nome de Jesus Jesus. é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmão Alexandre. João Wagner, também vou pedir para você ler o textuário Verdade Prática. Sim, o textuário da nossa lição, ele está registrado no capítulo 17 de Mateus, versículo 5, a parte B, que diz assim: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Isso aí. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, essa semana se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 31, 32, 34 e 35, e também Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 8. No plano de aula, eu quero destacar aqui, irmãos, os nossos objetivos, né? O objetivo 1, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. O 2, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. E o 3, enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Irmão Wagner, também queria pedir para você fazer um breve comentário da introdução. Sim, irmão. A introdução ele tem como objetivo mostrar, aqui já bem próximo no final, o Deus encarnado. A lição ela nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora de Deus Filho. Ou seja, todo o conteúdo da lição ele tem como apontar e mostrar Jesus como Deus. Ele não somente como Deus, mas ele é Deus, né, irmão Alexandre? Então, todo o conteúdo da lição ele tem como objetivo a divindade, a centralidade e a missão redentora do Filho Jesus Cristo. Isso aí. Entrando aqui no ponto 1, nós temos aqui a divindade do Filho, nós temos o item 1, a concepção virginal de Jesus, o 2, a deidade absoluta do Filho, e o 3, atributos divinos de Jesus. Falando um pouquinho sobre a concepção virginal de Jesus, aqui nós temos um ponto que eu até entendo que na sala ninguém vai ter problema de explicar esse item aqui, o fato de Jesus ter sido concebido no ventre de Maria e Maria sendo virgem. Então a Bíblia é muito clara quanto a isso. Existe uma controvérsia aí se Maria continuou virgem depois de Jesus ser nascido ou não, mas isso não é o tema da lição, então é até bom se de repente algum aluno comentar sobre isso. Talvez não tenha muito o que entrar e o irmão pode dar uma explicação, a irmã pode dar uma explicação rápida, né? Porque a Bíblia ela é clara. Sim. De que Jesus tinha mais irmãos. A Bíblia fala de pelo menos 4 irmãos homens e o nome das irmãs não cita, né? Não cita. Mas fala que teve esses 4 irmãos e não estão as suas irmãs Sim. também entre nós. Então Maria não continuou virgem, mas nós vemos que o anjo Gabriel, ao se apresentar para Maria, se apresenta a uma jovem, a idade a Bíblia não fala, se eu não me engano a gente já teve algumas lições aqui, alguma lição que deu mais ou menos aí de 18, 19 anos, até por conta um pouco do contexto histórico do momento. Sim. Mas era uma mulher virgem.
e que estava desposada, ou podemos dizer, prometida em casamento para José. Em tese, para a época, ela já estava praticamente casada, mas tinha aquele momento em que ela tinha que esperar o noivo concluir tudo que precisava concluir e chegar o momento de ter que vir buscar ela da casa dos pais. E nesse momento é quando o anjo se apresenta a ela, diz que ela é agraciada e conta sobre o mistério da concepção. Porque ela pergunta, mas como é que eu vou estar grávida se eu não conheço o varão? Né? No termo mais explícito, se eu não tive relação sexual ainda, como é que isso vai acontecer? E aí tem dois pontos que o comentarista destaca. A ação do Espírito Santo e a sombra do Altíssimo. Exato. Então a presença de Deus, o Pai, e a ação do Espírito Santo gerando Jesus no ventre de Maria. Ou seja, para que Jesus seja gerado, você tem a ação da Trindade atuando no momento. Sim. O Filho é quem estava sendo gerado no ventre de Maria, o Espírito Santo fazendo esse processo dessa gestação, dessa geração, dessa fecundação, e aqui é literalmente da fecundação, não é um ato sexual, isso aqui é extremamente importante, eu sei que os irmãos sabem disso, mas já que nós estamos comentando aqui numa lição para professores, não foi um ato sexual, mas foi a fecundação do óvulo de Maria, e aí está o mistério, como é que isso foi feito? Não sei, mas aconteceu. Mas aconteceu. Algo miraculoso, né, irmão? Algo miraculoso. E também para se cumprir as profecias que já foram ditas no passado, né? Isaías, até mesmo quando na queda do homem, Gênesis 3,15, Deus fala a respeito disso, porém a inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, desde do início da criação, há a menção de que uma mulher virgem daria filho ao Salvador. Isso a gente vê em Isaías, até marquei aqui 7,14, quando o irmão quiser, né, irmão? Perfeito. Quiser pegar e ler e mencionar. Isaías 9, versículo 6, fala também sobre isso. Miqueias 5, versículo 2 e versículo 3, aqui só para acrescentar, tá, irmão Alexandre? Fala a respeito disso que o irmão Alexandre falou, de toda essa concepção, de toda esta obra da Trindade em relação ao nascimento de Jesus através de Maria. É isso aí. Então, irmãos, a concepção de Jesus virginal é uma realidade, ela é verdade, e aí vem um ser humano santo, não com as mesmas condições que nossa, mas aqui é extremamente importante dizer, Jesus foi um ser humano perfeito. Exato. Carne e osso como nós temos, teve que aprender a falar, precisou se alimentar, e se não se alimentasse ficava fraco e morreria. Sim. Então Jesus foi um ser humano normal. Mas aqui mostra que desde a sua concepção há uma ação do Deus Trino, para que o Deus encarnado possa viver entre os homens, né? O Deus Emanuel, o Emanuel possa estar entre os homens. Exatamente. E aí, irmão, pode complementar, porque agora não tem essa parte da deidade. Aí vem a deidade. Se Cristo ele nasceu como uma criança em forma de homem, o ponto de número 2, ele mostra que, por mais que ele venha em forma de homem, né, irmão Alexandre? Perfeito. Ele estava com a sua deidade. Exato. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus. E por que nós falamos isso? Porque o comentarista ele coloca a seguinte questão: o Senhor Jesus é desde a eternidade o único Deus e possui a mesma essência, não é outra essência, não é uma essência paralela, não é uma substância diferente, é a mesma essência de Deus Pai. Então isso denota em qual versículo, irmão Alexandre? Em João capítulo 1, versículo 1, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A essência dessa deidade em Cristo, em nenhum momento ele deixou. Tanto que quando nós vamos ver mais adiante,
na vida cotidiana de Jesus, ele operou milagres, expulsou demônios, recebeu adoração. Exato. Recebeu adoração, foi notificado entre os anjos sobre o seu nascimento, foi falado pelo Pai, nós vamos ver mais à frente no Monte da Transfiguração a respeito disso. Ele falou que ele era o Salvador. Então, a sua deidade de nenhuma maneira se perdeu. Ele, muito pelo contrário, ele é o verdadeiro Deus. Aí nós chamamos de uma união hipostática, que nós vamos ver mais à frente, na centralidade de Deus e Filho. Ele era tanto homem como também Deus. Então, a unção das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, irmão Alexandre. Ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Sendo Deus homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Ele é Deus. Certo, irmão Alexandre? E o que comprova a sua deidade? E aí esse no ponto 3. Ponto 3 sobre os atributos divinos. Falando sobre essa parte, então, dos atributos divinos de Jesus, então, Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, ele possui todos os atributos essenciais da divindade. Isso aqui é importante. Aí o comentarista vai citar esses atributos ao longo desse ponto. Ele fala da eternidade, da imutabilidade, da onipresença, onisciência, onipotência e assim por diante. Agora, uma coisa que precisa estar claro para nós existe Jesus, e Jesus, nessa figura como o mediador entre Deus e os homens, como o irmão Wagner acabou de citar, nós temos Jesus antes de ser gerado como homem, Jesus estando como homem e Jesus após a ressurreição. Sim. Então, são 3 momentos distintos da vida de Jesus. Tem até que essa questão do concílio de Calcedônia no ponto 2, Sim. sobre as duas naturezas de Jesus, e um dos problemas que envolveu esse concílio foi se Jesus existia ou não antes de ser gerado como homem. E nós temos algumas seitas, estudamos isso um pouquinho, já faz um ano mais ou menos, alguma coisa assim, estudamos um pouquinho disso, de que existem algumas seitas que acreditam que Jesus deixou de ser homem, né? Quer dizer, não existia, Sim. mas Jesus existia. O irmão Wagner citou aqui, João 1:1. Isso. Né? No princípio, estava com Deus, era o verbo, estava com Deus e era Deus. Então, Jesus ele já existia e existia como Deus. Sim. Filipenses capítulo 2, versículos 7, 8, 10 e assim em diante, Paulo vai discorrer um pouquinho sobre esse momento em que ele abre mão da sua divindade, do seu poder e da sua glória para se humilhar e vir como homem. Mas as profecias mostram Jesus como homem sendo o Deus encarnado. Sim. Então nós temos Isaías 9:6, vai tratar Jesus como Deus forte, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz. Exato. E essas características não são de homem, essas características são de Deus. E Jesus também tem o nome de Emanuel, que aí a tradução é Deus conosco, Deus entre os homens. Então Jesus é Deus. E agora, como ser humano, Jesus não expressa os seus elementos de divindade, é claro. Ele nunca deixou de ser Deus, mas para viver como homem, ele não podia ser onipresente. Nós temos o fato da questão de Lázaro. Lázaro morreu porque Jesus não estava lá. Exato. Jesus ficou mais 2 dias, demorou 4 dias para chegar, e a pergunta de Maria, né? A resposta: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Os homens falaram: ele não poderia ter vindo, muito amigo, né? Amigo poderia ter vindo. De Lázaro, não Pois veio salvar o amigo. Não veio salvar o amigo, mas é porque Jesus estava como homem. Então, eu até aconselho os irmãos, irmãs, assim,
A gente não precisa ficar procurando momentos em que Jesus, como homem, viveu, agiu como Deus. Até porque Jesus, na sua essência, ele muitas vezes, como homem e ser humano, assim como nós, esse contato que ele tinha com o Espírito Santo fez com que ele curasse, fez com que ele interpretasse os sentimentos e as intenções dos fariseus. Nada como Deus, né? Agora, uma coisa é importante mostrar, que ele, como homem, ele nunca rejeitou a adoração. Nunca rejeitou. Então, o fato dele nunca ter rejeitado a adoração, isso mostra que Jesus era Deus, é Deus. Então, e também, irmão Alexandre, e também há um momento na Bíblia em que a gente vê Jesus como homem, ortogando poder aos seus discípulos. Perfeito. Lucas capítulo de número 10, versículo 19. Jesus disse assim: eis que vos dou poder. Mas, peraí, mas Jesus não tinha morrido. Ele estava em carne, estava em ossos, ele estava ali como homem, mas Exato. ali, por conta da sua deidade, não usando a sua divindade, mas a sua deidade, ele ortogou. Você pode ir lá que eu estou dando poder. Nenhum homem tem poder para dar a um outro homem autoridade sobre os demônios, a não ser o próprio Jesus. Então, em Lucas capítulo 10, versículo 19, está muito claro ali, ele dizendo: eu vos dou poder. Opa, quer dizer o seguinte: Jesus é o dono do poder. É isso aí. E em João capítulo de número 10, nós vamos ver que os fariseus quis pegar Jesus para matar, apedrejar ele. Por quê? Porque ele mostrou: olha, eu sou Cristo. As ovelhas que o meu Pai me dá, eu não vou lançar fora. Então ele mostrou a sua divindade, ele mostrou a sua deidade, ele mostrou que ele é o Filho de Deus. Exato. Certo, irmão Alexandre? Isso que o irmão falou é extremamente importante, porque o Evangelho de João vai tratar uma disputa entre Jesus e os fariseus extremamente, tudo que os fariseus vão contra Jesus no Evangelho de João, os irmãos podem estar com cuidado, é porque Jesus se dizia o Filho de Deus. Sim. E quando ele se colocava como Filho de Deus, ele se dizia igual a Deus. Sim. Quando ele se dizia igual a Deus, mas como pode? Até o ponto de, acho que é no capítulo 6, tem aquela discussão e Jesus fala assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Isso aí. Não é nem que eu estava lá, que eu vi, não. Ele disse, eu sou. Eu sou. E é interessante porque essa questão das nossas palavras de explicar, a forma como nós vamos explicar o inexplicável, né? Porque João vai dizer, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui Deus. Ele não fala que era. Não, ele disse, eu sou. Exato. E esse eu sou exatamente igual a Deus falando para Moisés, olha, eu sou. Quem é o teu nome? Eu sou. Em João 8, que o irmão Alexandre falou, João 8, aí o irmão fala para a classe, olha, João 8, versículo 58, diz assim, ó, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes, olha isso, irmão, antes que Abraão viesse a existir, ou que existisse, eu sou. E pegaram pedra para tentar o quê? Atirar em Jesus. Essa é a primeira ação. Em João capítulo de número 10 também teve a mesma situação. João 8. João 8 e João capítulo 10. Porque eles não aceitavam que Jesus era igual a Deus e também ele colocou-se como Messias. Eu vim para salvar as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Exato. E aqui, irmãos, aí assim, no finalzinho o comentarista deixa isso claro, porque eu acho que isso aqui também é importante nós frisarmos na sala. Que crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Isso aqui é muito importante, porque se nós nos colocarmos como cristãos, nos colocarmos como seguidores de Cristo, buscando a salvação que Cristo nos dá, e dizendo que Jesus foi só mais um homem, ou que Jesus passou a existir, ou como alguns dizem, que Jesus tinha apenas qualidades divinas,
mas eu fico me perguntando o que é ter qualidades divinas se você não é onipresente, onisciente, onipotente. Que qualidades divinas se você não tem esses atributos? O brilho, isso não quer dizer Não nada. quer dizer nada. Então, isso aqui é extremamente importante. Irmão Wagner, dentro desse ponto aqui, algum ponto a comentar? Não, irmão Alexandre, mas Perfeito. Agora dá sequência. Maravilha. Então, entrando no ponto 2, nós temos aqui a centralidade de Deus, do Deus Filho. Aí nós temos o item 1, a glória sobrenatural de Jesus. O item 2, o testemunho da lei e dos profetas. E o item 3, a aprovação divina do Pai. E aí, irmão Wagner, eu queria que eu começasse comentando isso. Sim, esse ponto de número 2, irmãos, os irmãos leiam atentamente os 3 pontos, porque ele tem aqui lições importantes para mostrar, né, irmão Alexandre? Exato. A respeito da divindade de Jesus. Mostrar que realmente é Ele que veio para resgatar o povo de seus pecados. Mas no ponto de número 1, vai falar a respeito da transformação, ou seja, da metamorfose, da transfiguração. E o que é a transfiguração? Quem estava com Jesus? 3 discípulos, Pedro, Tiago, João. Eles participaram, eles viram essa transformação. Só que no ato da transformação não foi uma transformação qualquer. Não foi uma transformação exponencial em qual surgiu por conta da natureza, não. Partiu de Cristo essa transformação. Olha só, na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com aparência resplandecente. Cristo, pós-ressurreto e glorificado, também é registrado dessa mesma maneira, irmão Alexandre, em Apocalipse 1:6. Uma confirmação da união de 2 naturezas de Cristo, humana e divina, que nós chamamos de união hipostática, que é a natureza 100% homem, né, irmão Alexandre? E 100% Deus. E esse fato, esse fato que aconteceu, essa transfiguração, mostrou a todos que estavam ao redor ali que ele é o Filho de Deus. O seu poder, a sua divindade, em nenhum outro lugar na Bíblia é registrado essa transformação, irmão Alexandre. Em nenhum outro lugar da Bíblia é registrado essa transformação, essa metamorfose que o comentarista coloca aqui. Dentro desse ponto, depois o ponto de número 2 e o ponto de número 3, vai explicar o motivo dessa transfiguração. A transfiguração inicial partiu de Cristo. Perfeito. E partindo de Cristo, houve-se ali então aconteceu algumas situações que deram ênfase à vida de Cristo. Para quem era Cristo? A sua missão. Quem era Cristo? As testemunhas que testificaram dele, né, irmão Alexandre, no Antigo Testamento, a respeito da sua missão no Novo Testamento. E aí, irmão Alexandre, nesse ponto de número 1, como é só uma introdução, partiu de Cristo essa revelação temporária da glória da natureza divina de Cristo. Aí nós temos aí o ponto de número 2. Perfeito. Esse ponto de número 2, o testemunho da lei e dos profetas, é extremamente importante. Como o irmão Wagner comentou aqui, já adiantou, Jesus se transfigura e nesse momento dessa glória, dessa manifestação, aparecem Moisés e Elias. Agora aqui tem um ponto, né? Isso é importante. Quem falou que foi Moisés e Elias foi Jesus com aqueles 3 que estavam ali naquele momento. Então eles identificaram como, eu não sei, irmão. A Bíblia não fala, mas diz que era Moisés e Elias. Agora tem um ponto que acho que isso aqui é extremamente importante. Quando Jesus ressuscitado, ele vai conversar com os 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas registra que Jesus, ao abrir as Escrituras, mostrou tudo o que estava escrito na lei, nos profetas
e nos Salmos. Se nós formos pegar a Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica ela tem o nome de Tanakh. Por que Tanakh? É a Torá, o Nevim e o Ketuvim. Agora é interessante que o Ketuvim, que são os escritos, embora eles sejam revelação divina, embora eles constituam um grupo de livros que reflete a verdade divina, ele é considerado Ketuvim, os livros poéticos para nós e os livros históricos. A divisão é bem diferente da nossa divisão da nossa Bíblia. E aí você tem dois grupos extremamente importantes do livro, que é a Torá, que os irmãos sabem que são 5 livros, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, o Pentateuco, e nós temos os profetas. Por que esses dois grupos de livros se destacam em relação aos históricos? Os livros históricos, eles vão contar a história de Israel, sim, os acontecimentos, as orações, mas esses dois grupos vão ter a mensagem divina, a vontade de Deus para o ser humano. Eles são mais específicos e mais claros em relação ao que Deus quer do ser humano. O Pentateuco não tem nem o que falar, porque o que fala são, inclusive para os hebreus, né, para os judeus, os ensinamentos, os ensinos, a Torá, né, o principal grupo de ensinos, e os profetas, que é toda a mensagem que Deus trouxe para os homens. Então, essa aparição de Moisés e de Elias, nós temos o Moisés representando a lei, a Torá, e nós temos Elias representando todos os grupos dos profetas. Inclusive, quando a gente vai falar de Ketuvim, nós não estamos falando do grupo de profetas que nós temos na nossa Bíblia, que são, né, os profetas maiores e profetas menores. Eles têm um contexto diferente, justamente pensando nessa mensagem divina para o ser humano. Então, livros como de Juízes não é histórico, né? Não. O livro de Juízes, ele é profético, justamente por conta dessa mensagem divina para o povo de Israel, mostrando que eles têm que mudar de vida. Então aqui nós temos Deus dizendo, olha, a lei aprova Jesus. Os profetas aprovam Jesus. E aí tem um ato simbólico, que aí já vou adiantar, mas no final de tudo só sobra Jesus. Mas tem um outro ato aí que eu não vou entrar, vou pedir para o Wagner comentar, que seria o ponto 3. Que é a aprovação de Jesus. O Pai, ele fala. Isso aqui é interessante, audivelmente. Exato. E quando ele fala, ocorrem todos esses fatores, ocorre a transfiguração. Moisés, ele aparece conversando com Jesus. A Bíblia fala, depois eu vou mostrar um versículo aqui que mostra que Jesus estava ali. Moisés e Elias estavam conversando com ele. E os discípulos observaram, tanto que Pedro, o que Pedro disse? Senhor, como é maravilhoso. Vamos morar aqui para sempre? Olha só, meu irmão, aí ele tem a disposição de construir. Eu vou construir cabanas para a gente morar aqui. Só que não é isso, não é essa a intenção. Qual é a intenção? Vamos lá, ponto 3, irmão Alexandre. A intenção de tudo isso que a gente está comentando é a aprovação divina do Pai. O que aconteceu? A transfiguração atingiu o clímax com a voz audível do próprio Pai, dizendo o seguinte: eis que uma nuvem luminosa, agora olha só, irmão, depois de todo esse ato, agora vem a ação de Deus. Depois de tudo que aconteceu, vem a ação do Pai. Veio ali uma nuvem luminosa e os cobriu. E da nuvem saiu uma voz. Qual voz é essa? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é a voz que saiu. A ele ouve. Só que eu vou fazer só uma pergunta aqui, irmão. Olha só.
Nós falamos da transfiguração, né? Da metamorfose, dos dois Moisés e Elias, da voz do Pai, mas a pergunta é, o que eles estavam conversando com Jesus? O que eles estavam conversando? Qual era o assunto? A Bíblia fala, sabia, irmão? Mas faça essa pergunta para os irmãos e deixe eles curiosos. E aí os irmãos leiam em Lucas, capítulo de número 9, versículo 31, dizendo o seguinte, os quais quem? Moisés e Elias, versículo 30, acima, falavam, apareceram com glória, falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se, aonde? Em Jerusalém. Irmão, isso daqui é fantástico, irmão. Eles sabiam como Jesus ia morrer. Aonde seria? Em Jerusalém. Como? Ó, Jesus, você vai morrer, Jesus. Até Moisés e Elias sabiam. E isso mostra mais ainda o que eles pronunciaram, irmão. Isaías, capítulo 53. O que Isaías disse em 53 se cumpriu aqui, irmão. Olha, fantástico, irmão. O que aconteceu no deserto, Moisés levantando a serpente, assim iria acontecer com Jesus. Meu irmão, que coisa gloriosa. A Bíblia é extremamente divina. Não tem erro. Está aqui, irmão Alexandre. Eles falavam a respeito da morte de Jesus. Para se cumprir o que foi dito no Antigo Testamento entre a lei e os profetas, irmão. Tremendo, irmão. E é importante destacar que nós falamos no primeiro ponto sobre a divindade do Filho, mostramos que ele, como ele veio, né, a parte que diz que ele é Deus, e aqui nós estamos mostrando a centralidade. E esse fato do Monte da Transfiguração mostra o seguinte, esses dois homens, três, né, Pedro, Tiago e João, vamos fazer cavando, vamos ficar por aqui, porque eles estavam tão maravilhados, atônitos. Nunca viu. E de repente, a voz, está lá Moisés, Elias, aquela nuvem, a voz vem e fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo. De repente, tudo isso some. E quem fica? Jesus. Então, Deus, o Pai, mostrando, olha, escuta meu filho, é ele que vocês têm que ouvir. A salvação vem através dele. Moisés e Elias sumiram. Por quê? Eles vieram, apontaram para Jesus, e agora é com Jesus. E aí Jesus chama, não fala para ninguém esse negócio aqui não, depois do que eu morrer vocês falam. Mas vamos descer agora porque fechou. Mas os irmãos mostram que assim, acho que esse é um ponto extremamente importante para conversar com os alunos e eu diria até investir um pouco mais de tempo nesse ponto, porque ele traz uma visão, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, ou visto essa comparação, para mostrar que Jesus é o centro de tudo. Sim. Então, mostramos aqui que os salmos falam de Jesus, os profetas falam de Jesus, a lei fala de Jesus, o Pai fala de Jesus, então, o centro de tudo é Jesus. Continuando aqui, irmãos, entrando no próximo ponto, nós temos aqui agora a missão redentora do Filho, do Deus Filho, né? A missão redentora do Deus Filho. Nós temos o ponto 1, que é o Filho como revelação suprema. O 2, a exclusividade de Cristo na redenção. E o 3, o aprendizado pela experiência. Essa parte de Jesus como a revelação suprema, ela eu até diria que talvez para os crentes que participam de curso de ensino, que participam da escola dominical, já não é mais um segredo. Mas nós precisamos entender que se alguém quer conhecer Deus, ele vai conhecer Deus através de Jesus. Sim. Outro dia eu vi, faz um tempinho já, nesses vídeos que a gente vê pela internet, alguém dizia o seguinte, olha, Deus ele é muito mais do que homem e mulher, Deus é muito mais do que isso. Enquanto nós tivermos a figura de Deus como Pai, nós vamos ter um problema na visão
dessa forma como esse homem se colocou, significa que Deus, sendo Pai, ele tem o caráter masculino, ou seja, as nossas tradições se mantêm firmes sendo homem de uma forma geral, e aqui eu quero falar com muito cuidado, porque não uma superioridade masculina, mas diante de uma família nós temos o homem como o cabeça da família, o cabeça da mulher, a mulher e a família, todos ali debaixo de uma única direção, e nós temos hoje diversas formas de interpretar essa vida familiar, diversa forma de interpretar essa relação humana, em que essa estrutura é quebrada. Então, para ele, na visão dele, não tem como quebrar isso enquanto Deus for o Pai. Sim. Só que não tem como a gente expressar Deus de outra forma, porque aquele que é a revelação suprema de Deus, revelou Deus como Pai. Deus, nós temos o Deus no Antigo Testamento, que embora ele tenha uma relação muito próxima com Israel, muito íntima com Israel, nós não vemos Deus sendo tratado como Pai, e vemos ainda um Deus que é, de certa forma, vingativo. Tem muitas formas de ver Deus quando a gente olha para o Antigo Testamento. Sim. Mas quando a gente vai para o Novo, a mensagem é o Pai. Vou ensinar vocês a orar. Pai nosso que estais no céu. Quando vocês forem orarem, peça ao Pai, ele não fala peça a Deus, ou peça ao Senhor. Peça ao Pai em meu nome. O Pai vai enviar o Espírito Santo, ou seja, Jesus revela Deus como Pai. Então não tem como tirar Deus como Pai. Deus, ele é o nosso Pai, e Jesus, como a revelação suprema, mostrou Deus como Pai. Então é o Pai. Exatamente. Exatamente. Pode complementar? Pode ser. Não, exato, irmão. Aí o que acontece? Cristo revela a Deus como Pai, e Deus revela a Cristo como Cordeiro, como o único que vem salvar a humanidade. Quando desaparece tudo aquilo que a gente viu na Monte da Transfiguração, restou quem? O Cordeiro, Jesus. E é por isso que Deus enfatizou muito forte: a ele ouvi, não é a ele ouviu, não, a ele ouve, ou a ele escute o que ele vai falar, escute, veja. O Antigo Testamento testemunhou do Cordeiro que estava ali no Monte da Transfiguração, e a ele cumpriu-se então a exclusividade da redenção. É por isso que aqui a presença de Moisés e de Elias cessou, restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Toda a Escritura aponta para Cristo. Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Ele é o único mediador, irmão Alexandre, entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não existe nenhum outro objeto que possa fazer com que o homem alcance tanto o amor, a misericórdia e a graça de Deus, a não ser se for pelo Filho dele. Exato. Então, por isso que Cristo é o único e exclusivo mediador entre Deus e os homens. Eu não consigo deixar de ler, eu preciso ler para os irmãos, embora os irmãos já conheçam, eu já li algumas vezes aqui em algumas aulas, mas Hebreus capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3 são extremamente importantes dentro desse contexto. Porque o versículo 1 fala assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então veja que o escritor aos Hebreus, quando ele vai trazer essa mensagem, inspirado aqui pelo Espírito Santo, ele diz: olha, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras no Antigo Testamento, aos nossos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias ele fez uma revelação diferente. Ele falou-nos pelo Filho.
a quem esse filho ele constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez também o mundo. Ou seja, mais uma prova de que Jesus estava na criação. Porque ele fez tudo, ele também criou. Ele faz parte da criação, quer dizer, ele faz parte da criação não. Ele tem parte na criação. Não foi o Pai sozinho que criou, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram, fizeram a criação, fizeram o que nós temos hoje. E aí o versículo 3 ele fecha, né? Exato. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Então, fecha exatamente essa questão dele ser o centro, da redenção. Ele é o centro da redenção. Ele é a expressa imagem do Pai. Então, se alguém quer conhecer Deus, que o conheça através de Jesus. Qualquer conhecimento de Deus fora de Cristo está errado, não é correto, tem falhas e muitas falhas, porque o verdadeiro conhecimento de Jesus é através de Deus, é através do Filho. Exatamente, irmão. Irmão Wagner, até aqui alguma coisa a mais? Não, tranquilo, irmão. Então, entrando aqui no item 3, que é o aprendizado pela experiência, e aqui é um ponto extremamente importante também. Na verdade, a gente fala é um ponto extremamente importante e vai repetindo as palavras em cada ponto, né? Mas, olha só, irmãos, como é interessante. A principal função, não principal posição, mas a principal condição de um filho perante o pai é a obediência. De uma forma geral, o filho ele só é bem sucedido ou ele só é reconhecido, ele tem as suas funções, suas atividades reconhecidas quando ele é obediente aos pais. Ou ao pai, aos pais, à mãe, né? Exato. Mas a condição do filho é ser obediente. Se Jesus viesse aqui e fizesse tudo o que ele queria simplesmente por querer e mostrasse isso, não haveria essa relação do pai com o filho. E aí ele se coloca na posição de que, olha, tudo que eu falo, eu aprendi com meu pai, eu estou falando para vocês. A mensagem que eu vos falo não é minha, é do Pai. É daquele que me enviou. Então Jesus, e aí Hebreus 12 vai falar que ele foi obediente. Obediente a ponto de se entregar à morte. Então Jesus, ele aprendeu, ele teve um aprendizado pela experiência. Irmão Wagner, nesse ponto aqui, quer comentar alguma coisa? Tem uma coisa importante aí? Não, irmão, é mais o que o irmão acabou de enfatizar a respeito da experiência que fortaleceu para o futuro do sofrimento de Jesus. Lá em Hebreus capítulo de número 12, ele foi obediente até a morte de cruz, né? E vale ressaltar até mesmo esse versículo a respeito que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, a afronta, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então observe que, mediante a sua obediência, concluiu que, irmão, a experiência que o fortaleceu no futuro do sofrimento. Ele resistiu, ele sofreu, ele afrontou, ele segurou, falou assim, o sofrimento é momentâneo, mas a alegria é eterna. Então eu vou suportar, por eles eu suporto. Irmãos, a gente vê o seguinte, no nosso dia a dia, nós falamos muito de obediência, de submissão, que o filho tem submissão ao pai, a igreja submissa a Cristo, os obreiros submissos ao pastor. Nós falamos a todo momento de respeito, de consideração, e é interessante como Deus nos exige isso, mas como Ele mesmo pratica isso. Né? O pai, por mais que ele tenha
todo o seu poder e a sua primazia, como nós falamos na nossa visão humana, mas olha, vocês têm que escutar é o Filho. Se vocês quiserem ser salvos, é através do Filho. Então, são esse tipo de centralidade, de discussão que a gente tem que trazer na sala, para mostrar que assim, o que Deus nos cobra é o que Ele mesmo vive. Então, isso fortalece e ensina cada vez mais, nos mostra a verdade da Trindade. Sim. E qualquer outra coisa que foge da Trindade é meramente alguém tentando esconder essa verdade plena, essa revelação plena que Deus nos deu. Não é isso aí, irmão? Isso, irmão Alexandre. Perfeito. Esse daí, irmão. Aí já encerro meus comentários, aí agora é com o senhor. Irmãos, ficamos por aqui. Espero que o que a gente tenha comentado possa ajudá-lo no preparo da sua aula. Ore a Deus, esses assuntos são assuntos de alguma forma, eu não vou dizer repetitivos, mas nós explicamos ele a cada lição, nós temos detalhes diferentes, pontos de vista diferentes, formas de como olhar e explicar, seja a Trindade, seja a deidade do Filho, seja quem é o Pai. Então, a cada semana, não pense de que a lição está repetitiva, mas pense que a cada semana nós vamos somando para os nossos alunos e para nós mesmos formas de explicar, de entender e compreender quem é o nosso Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.